Olha que coisa boa, que coisa boa. Uma pessoa que eu admiro, que eu já entrevistei outras vezes, que não foge das perguntas, né? Um cara que o segmento gosta, né? O segmento aplaude, o segmento critica. Caio Saraiva, presidente da OAB. Olha, que bom ter você aqui no programa Palpite, rádio do Imparcial e no jornal O Imparcial com o nosso centenário. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a honra de poder compartilhar com você deste momento, de ter a honra de estar mais uma vez aqui no Jornal Imparcial e, claro, na sua presença, podendo falar um pouco sobre a advocacia, sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre fazer gestão voltada para a advocacia, mas principalmente buscando facilitar o exercício profissional de cada advogado no estado do Maranhão, fazendo uma gestão presente, uma gestão que trabalha prerrogativas, uma gestão que busca capacitar os advogados e advogadas do nosso estado, principalmente ouvindo. Eu tenho a percepção de que o gestor, quando ele está, e aí você falou de crítica, ele se coloca à disposição dos seus associados, ele tem que estar pronto para ouvir as críticas, pois muitas dessas críticas são que proporcionam com que a gente possa fazer uma boa gestão ouvindo os advogados do nosso estado. Que não é muito normal dos homens públicos. Os homens públicos, quando assumem uma posição de status, né, se incomodam muito, até às vezes por quem o elege. Né? Eu não vou nem falar da imprensa. A imprensa aí mesmo que é o caos. Né? Então, assim, a gente tenta, muitas vezes, presidente, ser elegante, Claro. mas sempre lembrando que, dependendo do comportamento da pessoa na relação, né, você pode ter ou não certos incômodos. E outra coisa, a imprensa não está aqui para destruir ninguém. Né? Quem é a própria pessoa, tal qual, é que se destrói quando não condiz com aquilo que prometeu. O senhor acredita nisso como advogado? Bom, com certeza. A imprensa está aí para noticiar, né? Em verdade, noticiar e noticiar fatos. As críticas, elas são naturais do contexto político e da gestão. Como você colocou, cada um tem a forma de receber essas críticas, né? A gente busca sempre fazer uma gestão mais ativa possível, como eu lhe disse, sempre tentando antecipar as demandas da advocacia. E aí a gente trabalha com pesquisa, trabalha com gestão, com audiência pública, e é exatamente ouvindo essa voz da advocacia de forma presente que a gente consegue reduzir essas críticas. As críticas haverão sempre. É praticamente impossível ser unanimidade. Ela faz parte do processo político democrático. Todo cidadão pode entender em determinado momento que a gestão não está 100% da forma que ele é adequada. Mas uma coisa eu garanto, Felipe, a gente busca ouvir a voz da maioria e busca fazer uma gestão que seja para toda a advocacia, e é assim que eu entendo que todo gestor público deve fazer. A sua gestão vai até 2027. então. Dezembro de 2027. Deixa eu me lembrar aqui, você é de 1987. Isso. Né? São 38 anos. Eu acompanhei, desde moleque, a OAB era para quem gostava de política, né? Quem gostava da coisa pública, a OAB era a referência. Uhum. Né? Porque a OAB sempre era um local para que a oposição, a esquerda, conquistasse. Como tudo no Maranhão, né, gestões foram muito extensas, né? Ou então passava de um para outro, e que as pessoas acreditam muito ser uma coisa de oligarquia, que na verdade não é um fato. Veja, OAB, os advogados votam. Perfeito. Eles podiam votar naqueles presidentes, né, que ficaram eternizados, como também podiam não. Porque se a gestão era tão ruim, como a oposição dizia, né, você tem que ir para a eleição. E a OAB nunca deixou de estar na eleição. Sim, sempre. Esse é o fator principal. Mas Sempre por um processo democrático de escolha direta da advocacia.
Pois é, e isso credencia vocês, né, a estar numa mesa, uma ampla mesa de discussão a nível nacional. Eu queria que tu fizesse uma leitura como um cara jovem, né? Eu tenho não uma percepção crítica, eu tenho uma percepção de preocupação dos caminhos da OAB, tanto no Brasil, né, automaticamente nos estados também, não só do Aham. Maranhão. No sentido de que hoje a OAB muitas vezes, nos meus 60 anos, eu assisti a OAB ser o principal espaço de encontrar harmonia ou de contestação, né? Eu não tenho mais essa sensação. Eu estou errado. Felipe, no estado do Maranhão, nós assumimos a direção da UAB no ano de 2016 e assumimos como oposição naquele momento sob a liderança do nosso ex-presidente Thiago, justamente fazendo críticas fortes a uma ordem que naquele momento nós não concordávamos que abraçava as pautas da advocacia. E também uma ordem que precisava ser mais jovem, olhar para um jovem advogado, aquele que tem maior dificuldade no mercado de trabalho, uma ordem que fosse liderada pela, vamos dizer assim, por toda a classe da advocacia, que abrisse as portas da casa. E nós conseguimos isso. Nós saímos lá de 2016, quando a ordem tinha 20 comissões, e passamos a ter hoje mais de 70 comissões ativas na casa. E aí eu trago comissões de direitos humanos, comissões de direitos sociais, comissões de trânsito, comissão da mulher e da advogada, comissões de igualdade racial, comissões de direito ambiental, comissões que são voltadas para o exercício da advocacia e da sociedade. Mas nunca perdemos o foco de buscar atuar em prol dos advogados e advogadas do estado do Maranhão e principalmente buscando uma ordem independente. Se você for observar ao longo desses anos, nós tivemos, por exemplo, na gestão do presidente Thiago, na minha gestão também, várias críticas sociais e políticas a gestores feitas porque nós não concordávamos com determinada postura ou com determinada situação. Mas veja só, nós não podemos, e aí buscamos ao longo desses anos, manter a ordem distante do cenário político partidário. Por quê? Porque eu e as pessoas que nos acompanharam ao longo desses anos, entendem que a ordem não é de partido A, partido B, lado A ou lado B. O papel da ordem é defender o processo democrático, participar do processo democrático, contribuir. Aí você me pergunta, Caio, mas a OAB em âmbito nacional? Existe, né, a sensação de alguns que a OAB nacional pode, diante de algum cenário, se manter silente. Mas veja só, Felipe, eu acompanho a OAB tanto no Conselho Federal quanto aqui. A OAB atua no Supremo Tribunal Federal, nas pautas que são de relevância da advocacia, nas pautas que são de relevância da sociedade, propôs ação direta de inconstitucionalidade recentemente, quando nós tivemos, por exemplo, a reforma tributária, parte da reforma tributária que nós não concordávamos. Por exemplo, também, nós tivemos agora recentemente, e aí fizemos críticas fortes, tanto no estado do Maranhão, como em âmbito nacional, relativo à PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios, para nós, é considerada um dos maiores absurdos da história. Foi aprovada em regime de urgência pelo Congresso Nacional, né, e sancionada, e se torna, alonga muito o período de pagamento dos precatórios. Pra você ter uma ideia, muitos a gente não tem nem noção o tempo que vai demorar para pagar esses precatórios. Antigamente, as últimas leis que foram editadas, você dizia assim, prorrogou por 5 anos, prorrogou por 10 anos. A última PEC, a gente perde a noção de quanto tempo vai demorar para se quitar esses precatórios. Então, é um calote público. Apesar que o governo Lula disse que pagou. Calote do Bolsonaro. Pagou ou não pagou? Não. Agora, semana passada, o ministro da Economia deu uma entrevista e disse que era muito fácil, né, falarem do governo do Lula, mas eles não levam em conta que os 70 e tantos bilhões que não foi pago do precatório, o governo Lula pagou. O Tesouro. Aí, só o que ocorre? A PEC que foi editada no governo do ex-presidente foi a análise do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade de parte dessa legislação. Quando declarou a inconstitucionalidade parcial,
aquele prazo que seria de prorrogar os precatórios por 10 anos, ou seja, também eximiria a atual gestão de ter que cumprir com esses precatórios, foi reduzido. Ou seja, o prazo acabou sendo trazido para dentro deste governo. Então, por isso que o governo se tornou obrigado a quitar. Presidente, vamos falar em palavras bem leves, acessíveis. Bandalheira. Bandalheira, porque foi um escândalo aquilo. E foi uma nova prorrogação. E veja só, aqui eu não falo de direita, eu não falo de esquerda, eu falo daquilo que atinge o cidadão diretamente. O nome do que o senhor diz nova prorrogação é um golpe? Porque aquilo é um estelionato. É reconhecido como o calote dos precatórios. É um estelionato. Você veja só, às vezes o professor, aqui no estado do Maranhão ou em outro município, que teve o direito a receber uma verba indenizatória que foi para o precatório. E aí esse precatório, com essa PEC, por exemplo, ele tinha uma previsão para pagamento em 2028, 2029. Ele não sabe agora se vai receber em 2035, em 2040. Ou seja, porque o prazo para pagamento se alongou muito diante da redução que se teve na obrigação dos repasses. Né? E veja só, Felipe, de uma análise feita por um grupo que trata sobre precatórios no nosso país, dizem que menos de 10% dos entes públicos brasileiros, ou seja, estados e municípios, teriam necessidade de se valer dessa PEC para poder ter saúde financeira. Ou seja, mais de 90% teriam condições de pagar suas dívidas e os seus precatórios. Então, assim, é complexo fazer gestão dessa forma, porque você vai, assegura o direito, o judiciário... algumas pessoas dizem, o judiciário não atende, o judiciário não trabalha. O judiciário cumpre o seu papel, atende, reconhece o direito do cidadão. Mas aí vem um projeto de lei desse, uma PEC, que alonga seu prazo de forma indeterminada. Essa relação entre os poderes, né? Mas eu quero voltar no precatório, porque vamos aproveitar o gancho também para falar sobre essa questão da gestão do Frois, né? Que tanto o acusam, né? E de ter pego o dinheiro do Banco do Brasil, que indiscutivelmente é um banco oficial, é um banco que tem estabilidade. Sim. E colocaram, sabe lá Deus por quê. Porque até agora o presidente Frois, que tem a garantia do nosso respeito, né? Mas nunca respeitou a imprensa, nunca valorizou a imprensa. Talvez para reclamar, né, quando comprou aquele monte de telefone celular, isso ele soube vir me reclamar, porque o Imparcial tinha publicado uma coisa que era verdade. Noticiou, né? Não, nós noticiamos. Está lá no Diário Oficial. Então, assim, não é um equívoco absoluto, né, isso é que eu digo, e que fica o elogio, porque eu não vejo a OAB se incomodar porque alguém faz uma análise da OAB. Uhum. Eu nunca vi vocês partirem nem na parte da comunicação e nem com ações de ir para confrontos por causa disso, né? E às vezes também não respondem, né? Como todas as instituições. Esse é um grande problema que a imprensa tem, né? Mas assim, não é muito estranho se pegar uma fortuna de bilhões, né? E mudar de banco. Qual foi a necessidade daquilo? A justificativa apresentada, Felipe, e aí eu estive com o presidente do tribunal, foi uma justificativa de gestão, que o Banco do Brasil, o dinheiro que estava lá sendo devidamente aplicado, ele tinha determinado rendimento, e ele sendo levado para o Banco do Brasil, o BRB, ele teria um rendimento superior. Vamos lá, o que é importante se destacar dentro dessa transição? Tinha uma ferramenta que nós solicitávamos há tempos para o Banco do Brasil que fosse implementada, que é o pagamento do alvará imediato, né? O pagamento do alvará eletrônico. E não sei por qual razões o Banco do Brasil, por muitas das vezes, retardou a implantação desse sistema no estado do Maranhão. Então, o que acontecia? Em alguns lugares ainda, o advogado pegava o alvará de papel, levava para o Banco do Brasil passava 2 dias, 3 dias. Na Justiça Federal tem um caso que estão demorando 15 dias, 30 dias para fazer o pagamento de um alvará. Alvará é uma ordem de pagamento, Felipe, como se fosse um cheque. Ela tem que ser paga imediato. É uma ordem de pagamento para agora. E aí o banco não faz esse pagamento. Por quê? Ora,
Se ele está com dinheiro lá, ele está com o rendimento daquele recurso e está trabalhando com aquele valor financeiro, né? É o que se atribui à ausência desse pagamento imediato. Vamos lá. Quando se foi para o Banco BRB, e é importante esclarecer o que é o Banco BRB ele é um banco que se equipara ao Banco do Brasil, só que, todavia, entretanto, é um banco a nível de Estado e Distrito Federal, né? Ele é o Banco do Distrito Federal, o Banco de Brasília, o Banco BRB. E ele é um banco bem estabilizado. Eu morei em Brasília nos anos de 2007 a 2012. O Banco de Brasília sempre foi um banco que teve crédito, sempre foi um banco respeitado, é um banco bem estruturado e tem por trás toda a estrutura do Distrito Federal, né? Então, acredito que o presidente Foz, quando fez essa transição, fez também tendo essa percepção de que o Banco de Brasília era um banco estruturado. E essa transição ela foi feita no estado da Paraíba, no estado do Alagoas, no estado do Amazonas, e hoje eles também têm Distrito Federal e, salvo engano, Bahia, né? Então, todos esses tribunais também fizeram essa mesma transição, claro que com essa justificativa de um benefício superior. E vamos lá. O que foi de positivo nisso para a advocacia? Eles implementaram uma ferramenta que chama o pagamento do alvará via Pix, que é o Pix judicial. Ou seja, quando o juiz dá a ordem de pagamento, imediatamente os valores são transferidos para a conta do advogado ou para a conta da parte no processo. Então, o que às vezes passava 1 dia, 2 dias, e que na Justiça Federal tem demorado mais de 15 dias, eu já até anunciei ao superintendente do Banco do Brasil no estado do Maranhão, comuniquei que nós vamos entrar com ação judicial para obrigar o Banco do Brasil a fazer o pagamento imediato. No Banco BRB acabou se tornando imediato e por via eletrônica. Então, facilitou a vida da advocacia. Eu estive em Brasília recentemente e até para apurar essa situação, e o Banco de Brasília hoje também está reunindo com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e a notícia que nós temos é que a situação financeira é estável, né? Só quem pode responder isso diretamente é o próprio Banco de Brasília e o Banco Central. Pois é, e tudo chegou junto com o Master, né? O que eu estou entendendo é que a OAB não vê nenhuma dificuldade de estar no BRB. É isso? A OAB, o Maranhão? Diretamente para a advocacia, Felipe, sendo muito sincero, foi positivo, porque de fato os pagamentos passaram a ser mais imediatos. Agora, se há uma ilegalidade na contratação, o Banco Central parece que já afirmou que não, e se há um risco no recurso, se há alguma outra situação por trás que envolva o Banco Master, aí nós não temos como afirmar e só investigações poderão dizer se há ou não. Pois é. Cabe ao nosso presidente, né, ainda exercício na cadeira, né, fazer os esclarecimentos, prestar as informações. E eu acho que... Eu digo que muitas vezes é de uma infantilidade, né, você deixar a coisa crescer. Perfeito. Tu está entendendo? Porque de cada 10 pessoas que a gente conversa, 9 pessoas entendem que tem uma coisa errada. A primeira pessoa que chegou para o Jornal Imparcial e disse, olha, aconteceu isso, foi o presidente da OAB do Maranhão, né? Então, assim, nós vamos ter que mudar todo o processo de entendimento, porque se a OAB não, que são os advogados, né? E a gente sabe que essa coisa do alvará solto, me permita, né, no Maranhão, é uma coisa perigosa. Nós temos 3 desembargadores afastados, e me parece que vão ficar afastados, só isso, porque nada acontece. Imagina uma coisa que levou 19 minutos para se sacar uma verdadeira fortuna, né? OAB, como é que a OAB olha essa questão do envolvimento dos advogados, né, neste processo que houve lá do Banco da Amazônia? É isso? Banco do Nordeste. Como é que a gente pode fazer uma leitura, né, que existe uma proteção, ou das instituições, ou da pessoa jurídica, ou da pessoa física? Quando um desembargador, né, não tem, eu vou ser generoso, sim, tá? Não por medo de processo, porque tu sabe que isso é uma coisa que eu não tenho na minha vida toda, né? Jamais perdi um processo, né, pela minha decência. Sim. Mas
Esse último processo foi uma coisa assim estrondosa, né? Que abala a advocacia, o judiciário, o sistema financeiro, né? Porque todo mundo fica se perguntando, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Como é que a OAB está acompanhando esse processo? Felipe, nós temos na OAB o Tribunal de Ética e Disciplina. Sim. O Tribunal de Ética e Disciplina é o que é o órgão responsável por fazer a análise de conduta de denúncias que chegam de advogados e advogadas. Ele faz essa análise e faz o julgamento se ali deve ser aplicado ou não uma punição. E a punição ela vai da advertência, da suspensão ou até o cancelamento da inscrição desse advogado, dependendo da gravidade do caso. E o nosso Tribunal de Ética e Disciplina tem trabalhado muito. A gente apresenta anualmente dados de forma geral, não abrimos informações sobre o processo por conta de previsão normativa e da legislação, a legislação que regula a advocacia. Mas não é 100 anos também. Não, costuma ter celeridade. Porque eu nunca vi a OAB dizer que tem 100 anos. Não, a gente tem celeridade. E eu digo assim, a gente não abre informação da tramitação do processo até o trânsito de julgado, até proferida a decisão em desfavor do advogado ou da advogada. Após esses dados podem se tornar públicos, que ali já foi aplicado. Até porque se o cara foi inocentado, o processo vai para a OAB. Isso, então já foi feita a devida punição. Né? Então, assim, esses processos eles estão instaurados no nosso Tribunal de Ética e Disciplina. A gente aguarda também o trâmite judicial para que a gente tenha o máximo de informação possível. Né? Boa parte desses processos tramitam também em sigilo. Né? E aí... Não deveria acabar isso? Pois é. Como militante que tu és. O problema, Felipe, eu vejo o seguinte. Eu acho que... Não como um escudo dos advogados, mas assim, como militante, como um advogado. A administração pública ela deve ser pautada pelo princípio da transparência. Eu acho que talvez esse seja um dos principais princípios. E nós estávamos falando exatamente sobre o caso anterior, que se as pessoas priorizassem cada vez mais a transparência, talvez as respostas que muitos questionam já estavam esclarecidas, né? E acabavam-se com quaisquer questionamentos. Porque se você fez algo que foi pautado na legalidade, não existe razão disso não ser transparente e público, né? E as pessoas que são destinatários finais desse serviço têm o interesse em saber e têm o direito de saber, né? E aí, quando você vai para o processo judicial, nós temos algumas circunstâncias que me preocupam. Qual é? Primeiro, de fato, a retirada do sigilo se torna um processo mais transparente. E hoje nós temos algumas circunstâncias. A informação, ela caminha muito rápido, certo? E nem sempre ela é verdadeira. O problema é de quem faz o controle dessa informação, né? E aí o que acontece? Depois de feito o julgamento público, é muito difícil você conseguir reparar os danos decorrentes disso. Ninguém é culpado até o trânsito julgado da decisão. Isso é constitucional. Então, o direito que é estabelecido ali é exatamente para as pessoas terem a oportunidade de se defender, resguardar a sua dignidade profissional, né? E caso não sejam condenados, caso alguns daqueles seja reconhecida a inocência, que eles não tenham a imagem deles prejudicada, vamos assim dizer. Não dava para alinhar logo assim, dizer assim, não. Então é o seguinte, quando se tem interesse, se libera. Ou então vaza. O interesse público. Né? Vazar eu dou graças a Deus, porque senão a gente ia morrer de fome. Né? A OAB ia ter que sustentar os advogados, os jornalistas, não é isso? Porque se a gente não conseguisse furar o cerco, tu está entendendo? Né? Mas a transparência e a ausência desse sigilo resguarda principalmente aqueles casos que as pessoas têm interesse público. É como que eu te disse. O cidadão, que no final das contas foi quem custeou boa parte desse procedimento, é quem é o responsável por pagar os tributos, para que se tenha a prestação jurisdicional, ele quer saber se aquelas partes que estão envolvidas ali são inocentes ou não, do que se trata, o que é o caso, né? E acredito eu que a tendência é que isso passe a acontecer cada vez mais. Veja só, não gera indignação, e aí eu faço um questionamento. Esses últimos meses, houveram vários questionamentos em relação, e aí algumas circunstâncias, por exemplo, do Banco Master, que envolve, ou que possivelmente poderia envolver, o ministro do Supremo Tribunal Federal.
e aí se coloca o processo em sigilo. E as pessoas se questionam, mas por que está em sigilo? Qual a razão de estar em sigilo? Quem efetivamente está envolvido? Por que nós não podemos saber? Quem foi que me deu o calote? Deixa eu esclarecer aqui, porque aí as pessoas depois vão ficar nos perguntando, né? O senhor está falando da esposa do Alexandre de Moraes e o outro ministro Toffoli, que está sendo acusado de ter relações estranhas, vamos colocar assim, né? Porque o Supremo agora deu para processar todo mundo, principalmente advogado. Principalmente jornalista. Advogado também, né? Não respeitam mais ninguém. A verdade é essa. O Supremo perdeu vamos chamar de senso ou vamos chamar de responsabilidade mental? Está num caminho, pelo menos, incomum, né? Não que se espera num Estado democrático de direito como o nosso. Pelo amor de Deus. Jornalista e advogado ter medo de ministro, de empregado público. Tem uma coisa errada aí. Queria te perguntar uma coisa aqui. Por que no Brasil, o cara que vai lá e acusa alguém, né, e depois fica provado que não é verdade, por que esse cara não é condenado, não é preso pela própria justiça que aceitou a denúncia? Pelo próprio Ministério? Por que a gente não vê depois do Ministério Público? Não, acabou, vamos, né? Vamos parar por aqui. E aí, o que acusou indevidamente, ele não sofre a devida punição? Não é isso. Isso é uma loucura, mas existem caminhos para isso hoje, né? Não tem, aquele que é acusado devidamente. Que, coitado, sofreu toda a mentira, resolver recomeçar todo o processo de novo. Aí ele tem que entrar com queixa-crime, calúnia, difamação, dando a honra, a imagem. Isso caberia ao Estado, também ao Ministério Público. Hoje a legislação fala que é uma ação condicionada, ou seja, a parte tem que demonstrar interesse em realizar ali a queixa-crime. E as ações cíveis cabíveis também, né? Dano moral, dano à imagem, e buscar a reparação desses danos. Um processo é muito caro ainda. Mas com alguns países, e aí é bacana essa reflexão, que é o que você falou. Aquela pessoa, porque, claro, você tem o direito de fazer a denúncia, isso é o direito do cidadão. Só que, por vezes, o cidadão dotado de má fé faz a denúncia de forma indevida, buscando ali prejudicar o cidadão com determinada denúncia equivocada. Ali ele movimenta toda uma máquina do Estado, né? Um custo absurdo para uma situação que ele sabia desde o início que poderia ser indevida. Então, alguns estados, vamos dizer assim, países, entendem que isso pode causar responsabilidade também. Aqui não. Aqui, em regra, o Estado recebe a denúncia e investiga, e se a parte que foi investigada tiver interesse, ele vai em busca de fazer aí as ações cíveis e criminais contra quem fez a denúncia. Que loucura, que loucura. Gente, nós precisamos fazer uma revisão, ou não, presidente, desses normativos, desses comportamentos. Então, acho que talvez a gente precise, na verdade, o Brasil ter uma vasta legislação. Talvez o grande erro não esteja na legislação, mas na cultura, na inobservância de princípios. Acho que quando você observa princípios basilares, não precisa estar desenhado na legislação, e a Constituição nossa já traz boa parte disso. Quando ela diz que o direito à sua imagem, à sua honra, ele é inviolável, aí não, mas tem que vir um código que repete isso. Mas em quais casos? Mas por quê? Mas não sei o quê. Então, assim, a nossa herança é ali muito parecida com o direito, o civil law do direito francês, ou seja, ele tem uma legislação mais desenhada. Mas as pessoas, quando você observa princípios, eu acho que a gente já foge um pouco dessa necessidade de uma legislação, de uma legislação cada vez mais específica. Talvez a gente tenha que mudar um pouco, talvez a gente precise um pouco mais de educação, né? De capacidade, de pessoas melhor instruídas. Eu acho que é isso aí que leva o nosso país ao desenvolvimento. Quantos filiados nós temos hoje? Inscritos, né? 25 mil ativos no estado do Maranhão. 25 mil ativos. 25 mil. Eu entreguei ontem mesmo a inscrição, passamos de número 31.500. Passamos de... Deixa eu entender. Inscritos... Número de inscrição. Aí desses alguns foram para magistratura, foram exercer outras atividades. E aí ativos,
estipula-se que seja em torno de 25 mil. Tá, vocês têm uma pesquisa de satisfação e uma pesquisa também por idade, por gênero, né? Então, uma leitura desse mapa para nós podermos desenvolver uma lógica disto. Hoje, mais de 85% de aprovação geral da advocacia. Nas últimas eleições que foram realizadas no ano de 2024, eu consegui alcançar a margem de 72% dos votos. E foi a maior vitória da história da advocacia. Eu fico muito feliz e honrado, Felipe, com o resultado dessa votação, porque ela é a coroa ali, a consolidação de um trabalho de muitos anos. E principalmente por toda uma história. Talvez as pessoas precisem saber, e aí eu digo a advocacia, a população, quem é o Caio? E aí você estava me perguntando ainda há pouco, um pouco sobre isso. E o Caio, como você disse, Caio, parecia antigamente que nós tínhamos... Vou ter que voltar aqui um pouco aqui para falar do Caio familiar, porque senão nós vamos achar que tu é somente um terno e uma gravata. Estou furando a pauta ou posso continuar? Porque assim, aqui o palpite tem um grande barato, que é o seguinte: um assunto entra para o outro, não tem nada combinado, eu não combinei com o teu pessoal, eles não me pediram também para pautar nada. Não, foi uma ampla negociação e longa negociação, né? Como todos, aqui o Roberto Rocha, um dia desse, estava aqui e generosamente veio da primeira entrevista, depois deixou de ser senador, não deixou de responder nada, né? Mas levou 2 anos. Não aqui do programa, mas para vir aqui no jornal, tu tá entendendo? Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas têm o direito de se sentir que é a hora de falar, ou não, né? Porque o cara é presidente da OAB, o cara é senador, o cara é obrigado. Não, o cara vem se quiser. Perfeito. Né? Mas voltando. Mas vamos lá. Então, assim, nesse mapa desse processo. O Caio tem 38 anos. Eu tive a oportunidade de, quando da segunda gestão do ex-presidente Thiago, eu tive a oportunidade de ser eleito tesoureiro com 28 anos. E era o tesoureiro mais jovem do país à época e o Thiago era o presidente mais jovem em exercício. Como eu te disse, você falou, Caio, mas tinha uma dúvida sobre a OAB, as instituições que tinham oligarquias, que comandavam. Nós tínhamos um grupo de OAB aqui no estado do Maranhão, que já era um grupo consolidado há muito tempo. Mas o pedido da advocacia é que isso fosse renovado. E aí foi quando aconteceu a vitória ali no ano de 2015 e o ex-presidente Thiago assumiu a presidência da OAB, trazendo assim uma visão mais jovem para a advocacia. Thiago, na época, tinha 31 anos. E, ao longo desses anos, nós conseguimos implantar uma gestão mais jovem, uma gestão mais disruptiva, uma gestão que tem um olhar mais voltado para a jovem advocacia e que, de fato, Felipe, não tem receio de se manifestar em determinados momentos, claro, e fazer as críticas quando elas se fizerem necessárias. Mas nós temos uma visão. A ordem não se manifesta sobre tudo. A ordem se manifesta sobre aquelas causas que são de relevância para a advocacia e para a sociedade. Quem fala muito, pouco é ouvido. Então nós queremos ser bem ouvidos quando nós nos manifestarmos em favor da advocacia e da sociedade. E quem é esse Caio que teve 72% dos votos no ano de 2024? Eu tenho 38 anos, pelo segundo mandato em exercício como presidente mais jovem do país. Eu venho do interior do estado, a minha família tem suas raízes fincadas em Pedreiras. Eu fui criado pelo meu avô, que hoje tem 82 anos, e eu vi a vida toda que o homem tinha que preservar a sua imagem, a honra, os seus valores. Seu José Sampaio, é ele mesmo. Mas que aqui tu, na tua biografia, tu assina como Dona pai. Genésia e como pai. E de verdade, de fato, eu sou... como minha mãe me teve muito nova, Felipe, aí o receio do preconceito, né, que vinha ali daquela geração, do interior, eu sou registrado no nome dos meus avós. Eu tenho eles registrados como pai e mãe. Né? Tenho uma boa relação hoje com meu pai biológico, mas em respeito a toda a criação que os meus avós me deram, toda a atenção, eu não demonstrei meu interesse em fazer a alteração do meu registro de nascimento. Mas o Caio é pai do Vitor, de 1 ano e meio, pai do Matheus, de 16 anos, marido da Liliane, casado desde o ano de 2018. Esse ano a gente faz
8 Que anos se apaixonou de casado. quando fez aqui o Selma, eu sei dessa história. Nós fizemos Entendeu? alguns períodos na UNDB e aí Não, foi Selma, não, foi o NDB. foi. E Aí aí nós nos conhecemos lá e nos reencontramos depois e veio esse relacionamento que eu tenho muita felicidade de poder ter uma grande advogada do meu lado. Liliane é um exemplo de mulher, um exemplo de advogada, é um exemplo de mãe. E a gente até sempre diz muito na OAB que boa parte desses 72% dos votos, ou talvez a maioria deles, sejam de Liliane, porque ela guarda uma admiração muito grande da advocacia. Então, essa nossa união, sem dúvida nenhuma, ela fortalece. Milita, ela sempre esteve na nossa Escola Superior de Advocacia, trabalhando nos grandes projetos, está lá desde o início da gestão do presidente Tiago. E então eu não tenho dúvida de que essa união ela ajudou muito nessa caminhada positiva para a advocacia do Estado do Maranhão. E esse projeto, Felipe, voltado para a advocacia, voltado para a ordem, ele tem se fortalecido aqui no Maranhão, mas também tem se fortalecido em âmbito nacional. Recentemente, nós conseguimos que o ex-presidente Tiago fosse indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, Caio, o que é o Conselho Nacional do Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão para o Ministério Público, como o CNJ é para a magistratura e para o Poder Judiciário. É quem, em última instância, regula e também avalia o Ministério Público estadual e federal em todo o âmbito nacional. Então, assim, é um órgão de relevância muito grande. Tem 2 participantes da Ordem dos Advogados do Brasil lá, um é a doutora Grace Stock, do Rio Grande do Sul, e o outro é o doutor Tiago Dias. Então, o Caio, além desse jovem, graças a Deus, tem conseguido construir outros caminhos também, tornando a OAB Maranhão uma instituição de respeito e, principalmente, reconhecida nacionalmente por defender as prerrogativas da advocacia. Vou contar aqui uma historinha, rapidinho. Aqui teve uma investigação que 11 promotores investigaram, né? E o governo do Flávio Dino, sobre uma questão da Cefaz, que 192 maiores empresas que atuavam no Maranhão fizeram um esquema, né, juntamente com o secretário, assim foi apurado, tá? E ele tinha um dispositivo, né, que ele tirava as dívidas de ICMS. Passamos 11 meses investigando isso. Né? O Ministério Público, que você sabe que eu tenho uma relação muito estreita com eles, né? E resolvemos estourar, né, a questão. Apareceu uma juíza, né, que realmente eu não sei se ela era corajosa ou se ela era suicida, né, como os 11 promotores. E eu falava durante as investigações para os promotores, dizia assim, vocês são suicidas. Eu não, mas vocês são suicidas. E até a hora que eles deram entrada, é claro, eu como estava lá acompanhando, né, juntamente com o secretário de Fazenda, que ainda, por coincidência, é o mesmo até hoje, que é muito capaz, nós estouramos esse caso, né, na Rádio Timbira. Na época eu estava na Rádio Timbira e de primeira mão, expocamos e tudo mais. Mas eu sabia que no outro dia todo mundo ia ser abafado. Eu sabia que a perseguição ia ser muito grande. E eu já tinha preparado 30 dias de manchete, para tu ter ideia de tanto material que tinha. E aí o que eu fiz? Na hora que eu soltei, eu estava com um computadorzinho aqui do lado, e do tempo que eu estava no programa do Gilberto Lima, eu nem esperei entrar o meu, eu entrei no Gilberto, que eu fazia comentário todo dia, eu espoquei o coisa de 2 bilhões, e tinha também o precatório. Né? Tinha a história do precatório junto. E aí eu espalhei o Brasil inteiro, a imprensa toda, tá entendendo? Tudo mais. E no outro dia o Jornal Imparcial estava sufocado, porque cercaram de todo jeito, entendeu? Então, e levaram os 11 promotores para, não sei se você lembra desse caso, para o Ministério, para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós não tínhamos ninguém lá.
Mas nós tínhamos deputado do Maranhão, que até hoje está como deputado federal, que fazia parte. Entendeu? Olha, eu vou falar uma coisa para ti. O Ministério Público, na época, a gente não vai aqui acertar os nomes para não criar novamente Nova polêmica. Porque acabou de ser julgado isso, Sim. dizendo que nunca houve esse caso. É tão absurda a Justiça do Maranhão, presidente, né? Não sei se você acompanhou agora esses dias mesmo. É tão absurda, tão vergonhosa, certas horas, que todo mundo é inocente. A governadora Rosiana Sarney já, acho que na mesma semana, poucos dias depois, já foi inocentada. Uhum. Imagina, né? Ela é a governadora e ela... Então, assim, é muito bom nós sabermos que nós temos uma pessoa como o Thiago, que eu já entrevistei muitas vezes, com uma questão de proteção. Sim. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que capacidade de oferecer novas propostas e tal, mas de proteger. E o Thiago tem muito isso. É uma postura muito firme e democrática. Pois é. Ele enfrentou, eu lembro que os embargadores não gostavam dele e a imprensa toda adorava ele exatamente por causa disso. Porque ele ia lá e dizia, não, está errado, vocês não vão fazer isso. Coragem de manter a posição e fazer as críticas quando devem ser feitas, né? Acho que hoje os embargadores estão mais pé no chão, né? Penso eu, porque a gente não vê mais tanto esse confronto, principalmente a OAB, né? Os embargadores não têm faltado tanto respeito. Sim. E eu queria te perguntar, assim, tem tido muito confronto de juiz, né, de desembargador, porque a gente não tem visto isso mais noticiado. E isso, lamentavelmente, era muito comum, muito comum. Nós passamos, talvez, Felipe, por um período pedagógico, que era exatamente o poder público. Aí não vou levar isso só para a magistratura, vou levar para o poder público de uma forma geral. Porque a advocacia ela lida com a magistratura, com os embargadores, com delegados, com policiais, de ter a compreensão de que a ordem do Maranhão não mais se calaria quando o advogado tivesse impedido o seu exercício profissional pleno. Vou lhe trazer um exemplo. No início da gestão passada, nós tínhamos um caso de um magistrado que fazia tribunal do júri aqui em São Luís, que era reconhecido por violar prerrogativas de advogados durante a sessão do tribunal do júri. A sessão do tribunal do júri é um local que tanto o Ministério Público como a advocacia tem um direito pleno a exercer a sua atividade ali, a não ser que falte com decoro, haja ali de forma indevida, mas a defesa ela tem o direito de ali aplicar suas teses, de fazer as colocações necessárias, as comparações necessárias, de forma a trazer a verdade dos fatos, e claro. Sem serem gozados. Sem ser interrompidos. Sem ser interrompidos e gozados. Isso. Porque nós vamos chegar ao Supremo com esse assunto. Para levar para o conselho de sentença, que são os jurados, a percepção dos fatos. E, em um determinado momento, nós fomos chamados na OAB, a Comissão de Prerrogativas, porque estava tendo uma sessão do Tribunal do Júri, e naquela sessão do Tribunal do Júri, os advogados não estavam conseguindo conduzir a sessão e iam se retirar da sessão. A Comissão de Prerrogativas foi até lá, houve uma troca de... o momento se acalorou, houveram alguns questionamentos, e o magistrado chamou a polícia para que fizesse ali a guarda e, se fosse necessário, conduzisse os advogados. E aí a coisa se esquentou um pouco mais, a ordem foi intimada, houve um questionamento se os advogados estavam sendo ali determinada a prisão ou não, mas o fato veio a público. Quando veio a público, foi solicitado pela nossa Comissão de Prerrogativas e também pelos advogados que estavam presentes que fosse deferido um pedido de desagravo. O que é um pedido de desagravo? É uma colocação da advocacia de forma que possa ali reparar o dano, a ofensa causada ao exercício da profissão. E como já era fato público e notório o comportamento desse magistrado, nós fizemos um desagravo público que foi em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa e uma caminhada depois até a sede da OAB Maranhão, para levar até a sociedade. Caio, mas isso é para causar polêmica? Coisa. Não, para levar até a sociedade o que está acontecendo e, claro,
Se o advogado, que é o advogado, que tem prerrogativas previstas na legislação, ele não consegue exercer a sua profissão em defesa do seu constituinte, quem mais sofre é o cidadão e a cidadã. Claro. Porque quando ele precisar enfrentar o sistema, ele não vai ter o advogado plenamente com coragem para lhe fazer exercer a sua defesa. Outros não vão entrar. Exatamente. E outro não vai levantar a voz pelo cidadão. O papel ali é do advogado de assim fazê-lo. E veja só, conclusão desse caso que poucas pessoas conhecem. O magistrado acabou se dando por suspeito, o júri foi realizado por um outro magistrado. A parte que lá estava sendo parte no júri, no novo júri que foi realizado, foi inocentada. Em um ambiente que foi julgado com tranquilidade. Agora faça um questionamento. Será se naquele ambiente anterior, conflituoso, com intervenções indevidas, talvez não tivesse sido cometida uma injustiça e a parte sido indevidamente condenada? Né? Então aí eu trago a importância e a relevância, como eu lhe disse, dessas manifestações firmes e altivas da Ordem dos Advogados do Brasil. Então hoje não é apenas a magistratura que vê isso, é a sociedade como um todo que vê, ó, se mexer com o advogado, lá eles não ficarão calados. Então, como eu lhe disse, acho que a gente passou por um período ali relativamente pedagógico. E a minha postura hoje também, junto para com o Tribunal de Justiça, para com o Poder Judiciário, é uma postura de bom diálogo. Eu nunca agi, Felipe, com covardia com nenhuma instituição. Eu não causo polêmica desnecessária. As intervenções que eu faço, elas sempre são precedidas do diálogo. Eu busco, se há algum problema com o magistrado, eu busco o magistrado, ouço o magistrado, tento resolver a situação, não faço acusações indevidas, não vou a público, politizar Instagram, rede social. Se há algo com o tribunal, eu vou até o tribunal, dialogo, busco uma solução. Agora, não havendo a solução e havendo o entendimento de que deve haver uma manifestação mais firme da ordem, aí assim nós a faremos. E se for o caso, iremos à Corregedoria, iremos ao Conselho Nacional de Justiça, iremos ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao órgão que for necessário para poder fazer essa intervenção. Eu preciso fazer um registro que é muito importante, que é o seguinte: nós deixamos de anunciar quem ia ser o entrevistado. Nós fazemos essa entrevista uma vez por semana, quando tem algo importante ou alguém, entendeu? Relevante. Perfeito. Não que as outras pessoas não sejam nos outros programas, eu acho uma maravilha, porque eu escuto todo mundo, eu vejo todo mundo, né? Os nossos jornalistas, os nossos radialistas são maravilhosos, não interessa qual é o setor, qual é o segmento, né? Mas aqui nós temos este programa, Palpite, né? Criado exatamente nessa gestão para trazer uma leitura, né? Que muitas vezes em outras áreas das pessoas, outros veículos, as pessoas não querem ir, né? Muitas vezes também não querem vir aqui, porque a gente jamais falta com a gentileza, mas a gente jamais vai deixar de tocar no assunto. E aí o que nós fazemos? Nós conversamos sempre, por exemplo, com a sua vinda, né? Nós, claro, consultamos juristas, nós consultamos advogados, né, inclusive os advogados da casa, né? Nós conversamos com magistrados, né, para que a gente fizesse uma leitura geral. E o mais interessante é que assim não houve, presidente, está aqui todos eles, né, a gente compilou aqui, né, muito parecido, todos esses questionamentos. Nenhum agressivo, né, isso é um sinal muito positivo para nós, da imprensa. Mas a gente está fazendo esse registro, né, exatamente para lembrar e agradecer essas pessoas que nos ajudam a construir esses processos aqui dentro do Palpite. Tem dois assuntos que a gente tem que não pode deixar de tocar, que um é a questão do quinto constitucional. Né? Porque a OAB, entendam como eu vou colocar, a OAB recuou ou parou de polemizar, que eu não entendo que ela polemizou, mas muitos aqui entenderam que era o papel da OAB estar cobrando, polemizando e tudo mais. Perfeito. Muitos entenderam que a OAB entendeu que o processo político
partidário, do poder do executivo, né? Chegou a uma temperatura que a OAB fez certo em não cobrar, né? Mas é fato que está parado. Sim. É fato que tem uma cadeira vazia. E é fato que a OAB precisa estar lá sentado lá naquela cadeira. Como que Caio vai resolver esse pepino? Eu não estou falando a OAB, estou falando o Caio. Porque aqui todas as pessoas... perdão, tem Ministério Público também aqui. Todas as pessoas colocaram a pergunta para o Caio, não para o presidente da OAB, que eu achei engraçado, foi isso, entendeu? Por quê? Porque eles entendem que, mais do que uma figura pública, o senhor é um negociador nato de bastidores. Como é que vai fazer? Felipe, primeiro eu quero agradecer a toda a advocacia, a confiança depositada para a condução de todos os processos que envolvem a Ordem dos Advogados do Brasil institucionalmente. Aqueles 72% demonstraram exatamente que a Ordem escolheu e confiava nas decisões que o Caio adotou para poder manter a posição e o respeito que não teve mudança da primeira, institucional. Da primeira gestão. Isso. E o que ocorre? Todo o imbróglio que inicialmente se desenvolveu nesse processo foi sobre a contagem de tempo, que a Ordem aplicou a todos os candidatos a mesma forma de contagem de prazo para cumprir o interstício constitucional dos 10 anos do exercício profissional previsto lá no artigo 94 da Constituição. O Tribunal de Justiça teve um outro posicionamento, eu respeito, eles têm o direito deles de entender de forma divergente, mas isso não quer dizer que a advocacia ou que a Ordem dos Advogados do Brasil seja obrigada a concordar ou a cumprir a decisão do Tribunal de Justiça. E lhe explico por quê. A OAB cumpriu o seu papel constitucional de preparar a lista e encaminhar ao tribunal, e o tribunal, conforme previsão constitucional, assim deveria, por uma vez, aí o tribunal deveria preparar a lista e encaminhar ao governador do estado. Se entendesse que determinado candidato não cumpria, poderia retirar esse candidato daquela relação da lista e encaminhar a lista com outros 3 nomes para o governador do estado do Maranhão. E por que eu digo não cumprir? Porque a decisão da OAB ela tem um caráter administrativo e institucional e a decisão do Tribunal de Justiça também tem um caráter administrativo e institucional e assim não tem tutela sobre a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas isso, por hora, é um fato relativamente superado, que nós tenhamos um caminho para resolver. Caio, e o processo hoje, em qual circunstância está? Nós fizemos o processo mais democrático da história da advocacia. E lhe explico por quê. Porque nós tivemos, primeiro, a participação direta de todos os advogados e advogadas do estado do Maranhão, que tiveram direito a exercer o voto direto nos candidatos. Isso jamais havia acontecido na história. Nós também estabelecemos para esse processo... Antigamente, só para a gente esclarecer as pessoas que nos acompanham, antigamente a lista era votada diretamente no Conselho Seccional. E que também... tem quantas pessoas? Hoje, o Conselho Pleno tem em torno de 90 colegas. E aí, o que eu estabeleci antes também, isso era voltado pelos titulares. Nós trouxemos os titulares e suplentes para poder exercer o direito de voto. Então, nós ampliamos a escolha. Dentro disso, nós estabelecemos também que a lista sêxtupla, ela seria metade masculina e metade feminina. Metade composta por pessoas do sexo masculino, metade por pessoas do sexo feminino. Então, nós trouxemos a paridade, primeira vez na história também. E também estabelecemos que nessa lista ela haveria o cumprimento de cota racial. Ou seja, teria que ter pelo menos um homem negro ou uma mulher negra. Dentro dessa escolha, nós montamos a comissão de heteroidentificação totalmente independente. Essa comissão ela foi formada por profissionais, eu não tive acesso a esses profissionais, e nós tínhamos professores da Universidade Federal do Maranhão, professores militantes de movimentos sociais, pessoas que realmente são envolvidas com a pauta e que trataram direto com a nossa Comissão de Igualdade Racial e Direitos Humanos da Casa. Essas pessoas estavam nesse processo? Estavam nesse processo. E aí o que foi feita? A avaliação daquelas pessoas que desejaram concorrer por cota. Ocorre que alguns candidatos, não satisfeitos com a decisão
dessa comissão de heteroidentificação judicializaram. E um deles obteve a liminar em primeira instância para poder recorrer, né? E recentemente foi julgado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região que essa decisão em relação a esse candidato não tem mais validade, ou seja, ele deverá ser submetido novamente a uma comissão de heteroidentificação e a comissão vai ter liberdade para dizer se ele deve participar ou não, porque no primeiro momento ele não havia sido aceito, mas concorreu por liminar. Então, para poder sanear esse processo, nós estávamos aguardando essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Que já saiu. Que já saiu. Resolvido esse ponto, nós dialogaremos agora com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, prepararemos no nosso conselho uma sessão para poder dirimir essa questão da lista e encaminharemos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a lista devidamente saneada, conforme o entendimento do nosso conselho seccional. Vamos entender. Né? Eu falei 2 listas, porque teve então duas votações lá. Teve 2 E a votações. primeira, a doutora Ana Brandão, né? Ficou em primeiro lugar, e aí depois foi o Isso, Flávio. na primeira votação dentre as mulheres. Porque nós tivemos 2 votações, Felipe. Uma foi votada total pela advocacia, que forma uma lista com 12 nomes. Certo. Esta lista com 12 nomes, 6 homens e 6 mulheres, o Conselho Seccional da OAB transforma em 6 e encaminha para o tribunal. Pronto, que ficará 3-3. Isso, perfeitamente. Tá. A lista que vai ser encaminhada novamente é a mesma, com os mesmos nomes? Quem vai decidir é o Conselho Seccional. Porque, em razão dessa situação do julgamento no TRF, vai ser reavaliada a condição deste candidato e o Conselho Seccional vai ter que proceder com a votação e encaminhamento da lista para o Tribunal de Justiça. Então vamos entender aqui uma coisa. Ou nós vamos ter uma nova votação geral, que pode ser, é isso? Ou vai ficar lá com o colegiado, ou eu estou dando opções só para a gente, porque vão me perguntar depois de tudo isso. Sim, então, sim. Assim, essa matemática foi feita, né, nesses 2 últimos dias. Pode voltar à mesma lista. O Conselho Seccional haverá necessidade de uma nova votação em decorrência deste processo. Geral. Isso. Não. No Conselho. O Conselho hoje ele tem condições... Com quais nomes? Com os nomes que fazem parte deste procedimento. Ok. Nós temos 6 nomes. Um desses nomes foi entendido que não cabia a presença dele. É isto? O tribunal entende que sim. Ok. O Conselho vai dar a solução definitiva para isso. Quem vai assumir? O que ficou ali na primeira reserva? É isto? Não, Isso porque... é uma loucura, presidente. O senhor vai na verdade, vai começar uma verdadeira guerra de novo. A legislação... Não, isso vai ser realizado de forma tranquila. A votação, a norma, ela diz que o candidato ele deve atingir 50% mais um dos votos. Então, nem todos os candidatos que ficaram de fora têm essa votação. Então, por isso Mas tem candidato que conseguiu isso também. Tem, mas por isso que o Conselho deverá fazer uma nova votação, para que se tenha esses números previamente estabelecidos. Vamos dizer, indireta. Indireta. Tá. Quando é que será isso, presidente? Felipe, eu estou em diálogo... O senhor acha que o Brandão vai gastar a tinta da caneta dele escolhendo quem será o futuro desembargador do 5º Constitucional do Maranhão? O nosso ou vai ficar com o objetivo, próximo governador? o nosso objetivo é que o processo ele seja resolvido de forma mais célere e breve possível. Eu acredito que no primeiro semestre de 2026 a gente consiga trazer uma solução para esse procedimento. Agora... E em diálogo muito tranquilo com o tribunal. Quanto mais distante das eleições, melhor. Olha, eu vou avisar meus amigos da imprensa que nós vamos ter Copa, nós vamos ter eleição, nós vamos ter transição, nós vamos ter decisão de quem é candidato, nós vamos ter o Tribunal de Justiça trabalhando. Vou fazer uma pergunta indiscreta, me permita, tá?
houve interferência, né, presidente? Assim, eu estou falando como jornalista, eu poderia estar dizendo, presidente, eu tenho todos os dados, porque o senhor sabe que eu não vivo nos bastidores, eu vivo nos porões. Então, assim, eu tenho um leque de informações, né, que me permitem, quando escrevo ou quando falo, né, ter a certeza daquilo. A interferência foi absurda. Os candidatos, Felipe, tiveram, assim, nós tivemos um período longo de eleição. Os candidatos tiveram em torno de um ano para poder percorrer Claro. o Estado com pré-candidaturas. Até essa parte, nenhum problema. Então, assim, eu conheço bem a advocacia do Estado do Maranhão. A votação que se apresenta, ela reflete ali, e as pesquisas, a gente trabalhou sempre com pesquisa, avaliando o cenário, as circunstâncias, até para entender como estava o cenário, com quem a gente estava lidando, quais eram as situações. Então, a votação ela expressa bem o que a gente acompanhava que seria a vontade da advocacia, né? Veja só, você caiu, houve interferência, mas em que âmbito? Porque hoje nós temos, a maioria da advocacia é a advocacia militante. Presidente, É aquela... É aquela... Seja inteligente. Não, Nós nos conhecemos há muito tempo. É aquela que não é vinculada, e eu vou te trazer o porquê. A maioria da advocacia não está vinculada a cargos públicos. Então fica um pouco distante dessa interferência. A maioria dos advogados do Maranhão ficou indignada com os políticos do Maranhão, entendeu? Interferindo politicamente no Poder Judiciário e na decisão da OAB. Pronto. Comigo? Aí sim. Aí veja só. Quando você tem essa indignação da advocacia, o advogado ele tem um poder político independente muito forte. A tendência dele é fazer o contrário daquilo que ele é pressionado a fazer. Então você teria o risco de ter uma eleição completamente diferente do que foi se houvesse uma interferência muito forte. Por isso que eu te digo que ali o reflexo da votação é a vontade da advocacia do nosso Estado. E eu confio na independência desse colega, que é exatamente o que fez com que a gente possa fazer uma gestão. A gente não tem dúvida, mas tu está preparado de novo para ser julgado pela opinião pública? Porque, particularmente, deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas mais injustas que eu vi nesse negócio todo, lá do tribunal, né, foi culpar o presidente da OAB. Né? E é engraçado porque, quando tem certas situações, o Caio é o presidente da OAB. Uhum. Nesse caso, foi o Caio Saraiva. Pronto. Como é que faz aí? Está pronto para apanhar de novo? Porque isso é um massacre. Eu assumi a presidência da ordem tendo a certeza de que seriam maiores os ônus do que os possíveis bônus. Mas lhe digo uma coisa, o que me deixa muito feliz e tranquilo é saber que eu posso tomar as decisões com a tranquilidade do meu coração, sabendo que eu estou fazendo o melhor para a advocacia do nosso Estado e que a advocacia reconhece isso. Então, uma coisa eu lhe garanto, eu estou pronto para enfrentar todos os desafios necessários que sejam para fortalecer a advocacia e também para manter o respeito institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão, tenho certeza disso. Então vamos entender uma coisa. E como você disse, hoje nós não temos um problema o Caio, que muitas coisas foram pessoalizadas. Muito. Talvez o Caio, por ter tido a coragem de defender o posicionamento institucional, tenha sido muito mais penalizado e tenha sofrido muito mais as consequências. Eu vou fazer um comentário que não é seu, tá? Os desembargadores não souberam o lugar deles. Os desembargadores não interessa se havia candidato de governador, candidato de ministro do Supremo Tribunal Federal, nada. Não interessa se tinha parente, se tinha advogado, nada. Eu entendo que o tribunal se prestou. Eu estou fazendo aqui um registro, né? E se o tribunal quiser, se o tribunal quiser explicação, o meu advogado é Dr. Caio, já está para atuar, mas eu tenho todos os testemunhos, entendeu? Né? Inclusive, nesse levantamento que nós fizemos, o Dr. Caio, todo mundo colocou muito claro isso, né? Que estava na hora de enfrentar de novo esse processo. E interessante,
os magistrados, os promotores, procuradores, né, e até desembargador, não tem nome, então a gente pode dizer, e os advogados, os juristas, colocaram que o tribunal não tem direito sobre essa lista. O tribunal não tem que estar avaliando essas coisas. Que o preço que tem que ser julgado é lá na OAB que está indicando as pessoas. Mas, pelo que nós sabemos na última eleição agora, né, com toda a interferência que teve, que nós tivemos o STJ e o Supremo Tribunal Federal na eleição, né, foi explícito a coisa. Na eleição nós tivemos a Assembleia, nós tivemos o Palácio, né, só faltou o Planalto vir para cá. Né? Tivemos o Congresso, porque olha, a presidência Ainda bem que a ordem não interfere nesse processo. Isso é que eu queria chegar. Onde é que você estava? Pô, vocês não queriam participar da cena, entendeu? Porque todo mundo meteu a colher nesse negócio. Que loucura isto, né? Eu acho até que particularmente, os dois candidatos perfeitos, sem dúvida nenhuma, porque são desembargadores, então têm direito. Mas é inacreditável que tudo no Maranhão, né, tem que ser partidário. Tudo no Maranhão tem que ser disputa de poder. Não é verdade? E não deixa de envolver poder, né? O Poder Judiciário ele tem uma participação muito grande dentro do processo democrático. Acredito que isso acendeu aí claro, o alerta e o interesse para... Se tiver eleição indireta, né, que o senhor já vem escrevendo há 200 anos, entendeu? Uhum. Se tiver eleição indireta, como já teve muitas e muitas vezes, entendeu? Sim. Né? Eu brinco muito que quando tinha eleição indireta na Assembleia, né, os seguranças vinham do lado da gente e eles botavam o cabo do revólver, encostavam na lista. Bem tranquilo. Entendeu? Para vocês entenderem como era o nível da coisa. Né? Então, assim, sair arrastado de dentro de plenário, né, era uma loucura quando quebrava tudo. Mas, assim, que bom saber que vocês vão indicar, né? Que bom que foi limpa essa primeira pauta e espero muito que resolva agora, porque eu particularmente vou dizer, pelo que a gente tem de bastidores, os cargos de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado não vai ser resolvido, né? Vai ficar pela vontade do Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, meu presidente, né, eu queria lhe perguntar o seguinte: esse ativismo absurdo, né, que a imprensa todo dia fala, denuncia, né, do Supremo Tribunal Federal, até a gente estava um dia desse conversando com a turma lá de Brasília, nossos colegas, e o pessoal dizendo, rapaz, até o STJ hoje tem medo de entrar nessa história. Como é que o senhor olha isso do Supremo Tribunal Federal, não só como presidente da OAB, mas também como advogado? Será que eles não observam que a opinião pública, né, já não concorda mais com esse ativismo? Como é que o senhor... Ou o senhor acha que não tem ativismo? Eu vou trazer, Felipe, parte da visão do Caio e também já o que a Ordem Seccional do Maranhão vai adotar como posição em relação a isso. E aí trago a minha posição, por quê? Caio, como cidadão, como advogado, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quer um poder judiciário que ele tenha a credibilidade de todo cidadão e cidadã, que ele seja acreditado. Eu sempre repito que o poder judiciário ele é a última ratio. O que é isso? Ele é o último ponto que o cidadão e que a cidadã procura para ter resolvido o seu problema. E quando você tem um Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país, que sofre muitas críticas, seja pelo ativismo judicial, seja por decisões que podem interferir diretamente na política, e aí quando você traz o Supremo Tribunal Federal, coloca-se ali também na posição o Tribunal Superior Eleitoral, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele faz parte do quórum do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro-presidente do TSE, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente. Então, quando você tem esses poderes desacreditados pela população ou sofrendo muitas críticas,
com posturas, com decisões que a população e que grandes juristas renomados, dizem, olha, isso aqui não era para o Supremo Tribunal Federal estar julgando, isso não era para o Supremo Tribunal Federal estar se ocupando, isso deveria estar em primeira instância, esse caminho deveria ser seguido. Isso impacta diretamente no Poder Judiciário Nacional, porque quando você tem violações de prerrogativas à advocacia, quando você tem um advogado com a voz tolhida no Supremo Tribunal Federal, isso impacta aqui. Porque se o Supremo Tribunal Federal faz, que é quem deveria dar exemplo, quem deve ter a obrigação de dar exemplo, o magistrado de primeiro grau vai sentir na mesma condição de fazê-lo, né? Mas nós aqui trabalhamos diariamente para que isso não aconteça. Como eu disse, primeiro com o diálogo e segundo fazendo os enfrentamentos quando eles são necessários. Eu sou totalmente a favor de que seja estabelecido um código de condutas para a magistratura e para o Poder Judiciário, apesar de entender que ele não deveria ser necessário. Porque, como eu lhe disse, na minha visão, isso é observar princípios. Mas já que na nossa cultura há necessidade de se desenhar tudo, então vamos desenhar e deixar muito claro o que pode e o que não pode. Vamos reafirmar aquilo que efetivamente não pode. Mas nós já temos a Loman, que diz que magistrados não podem dar entrevista sobre casos que eles tratam, que eles estão só sob a sua tutela, sob o seu julgamento. E entrevista também, isso leva para as redes sociais. Se você não pode dar entrevista, você não pode comentar em redes sociais. Então eu trago um exemplo, mas tem diversos outros, né? Como se discute a questão da participação de parentes, de magistrados ou magistradas, advogando na mesma corte onde ele exerce a sua atividade, a sua competência. O que você acha sobre isso? Pois tem sofrido muitas críticas, porque aquela coisa, apesar da pessoa, a suspeição ela já existe na legislação. Ou seja, se o processo ele vai do advogado, ele é distribuído para o seu familiar, que é magistrado, magistrada, que vai julgar, ele deve se dar para o suspeito, né, e redistribuir aquele processo, né, seja por razão de foro íntimo, seja com amigo, alguma coisa desse sentido. Né? Mas o que se quer agora, na verdade, é dizer, olha, não, realmente está estranho, não pode, porque apesar de você, magistrado, não julgar, mas o seu colega vai julgar. Será que não vai ter ali a mesma interferência? Né? O que as pessoas querem com isso? O que o Poder Judiciário tenha a credibilidade da população. É dizer assim, olha, não, quem julgou não foi eu, mas foi o amigo do fulano. Então, retirar, né, dos julgamentos e da análise dos processos essas críticas. E me parece muito justo. Né? Claro, dentro dos poderes constituídos, advogados podem exercer as suas atividades das mais diversas formas. E também não quero aqui, de forma nenhuma, generalizar. Não é porque é parente de alguém ou que por isso exerce lobby ou faz de forma indevida. Não, de forma nenhuma. Mas o que se quer é deixar o processo transparente, torná-lo legítimo. Né? E já manifesto a minha posição nesse sentido, que vou encaminhar também para análise do nosso Conselho Seccional da OAB, já na sessão do dia 26, a proposição de que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão se manifeste publicamente e ao Conselho Federal da OAB favorável a essa medida, né, e cobrando que essa medida seja efetivamente não apenas pautada, ou seja, pautada para análise da Corte do Supremo Tribunal Federal e depois seja modificada, né, não saia um texto adequado. Eles terão total autonomia para decidir sobre isso, mas claro, que aquele texto seja um texto digno do Poder Judiciário brasileiro e que toda a população possa, sim, acreditar e credibilizar o nosso Poder Judiciário. E também sobre o que na mídia vem recentemente, nós tivemos agora uma decisão do ministro Flávio Dino sobre a questão e aí usar o nome chulo, vamos assim dizer, mas dos penduricalhos. Né? Há alguns anos, Felipe, nós tivemos muita repercussão a respeito da questão do auxílio moradia, que foi reconhecido inconstitucional. E o porquê? A remuneração no sistema público brasileiro, ela em regra é feita por subsídio. E subsídio é parcela única. Parcela única é parcela única. Não pode ser o salário de... Explica o que é parcela única, senão as pessoas vão ficar Vamos lá. Com mais dúvida. Em regra, magistrado, membro do Ministério Público, servidor público,
a sua remuneração é estabelecida na forma de subsídio. Ou seja, dentro daquilo não podem haver espécies de gratificação, a não ser verbas de caráter indenizatório. Ele precisou fazer uma viagem institucional e aquela viagem foi para o exercício da função. Ele deve ser indenizado. Mas auxílio moradia, auxílio terno, auxílio não sei o quê, todos esses auxílios foram cancelados porque ele tem direito apenas ao salário. Aquele valor. Se é 20 mil, é 20 mil. Se é 30 mil, é 30 mil. Se é 40 mil, é 40 mil. E observado o teto do Supremo Tribunal Federal. A magistratura até 95% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, com gratificações, indenizações, e essa discussão se essas são legais ou não, muitas dessas remunerações ultrapassam o teto do Supremo Tribunal Federal. E é isso que está em discussão. Deixo claro que a ordem não é contra o servidor público ter uma boa remuneração. Só que essa remuneração deve observar o texto constitucional. Mais uma vez, repito, se o próprio Poder Judiciário, se o próprio sistema de justiça, que deve ser o guardião e dar a resposta final sobre a análise da legislação e da Constituição, não a observa, isso faz com que ele perca a credibilidade da nossa população. E isso nós não queremos. Nós queremos um Poder Judiciário forte e respeitado, porque é isso que a população quer e espera do Poder Judiciário. É um laboratório que, lamentavelmente, né, se junta a novos processos, né, de condições de respeito ao próximo. Né? É muito básico. E não sei, presidente, eu particularmente, nos últimos anos, agora, me causou uma coisa que eu nunca tive na minha vida, que foi a questão de sentir desprezo pelo Poder Judiciário, a qual eu tanto elogiei, a tanto eu investiguei, a tanto... Mas hoje você senta numa roda, não só de jornalistas, mas você senta numa roda de pessoas de todas as profissões. O Congresso nem se fala, né? Caos. Aquilo é um caos, ninguém se entende. Né? O Senado está se perdendo devagar, mas ainda está lá resistindo. Mas o Judiciário, né? Eu não sei, eu me pergunto por que os ministros precisam mostrar que são tão inteligentes, por que os ministros precisam mostrar que eles têm tanto poder, né? Quando eles poderiam ser as pessoas que estariam trazendo um país, o abraço, né, para uma harmonia. Porque esse Brasil que a gente vê hoje sempre existiu. Com tudo, com corrupção, com opções, com preconceitos, tudo isso. Mas que bom que está sendo colocado na panela tudo isso. Só que sem um judiciário, presidente. A nossa Constituição, Felipe, ela traz, a Constituição Yanomami, uma série de, vamos dizer assim, garantias ao magistrado. Vitaliciedade, inamovibilidade, o direito à sua remuneração. Essas garantias são exatamente para que ele possa decidir sem receio de perseguições, de retaliações. E nem sempre a decisão do magistrado vai ser uma decisão que pública, ela deve ser bem vista. Ela, por vezes pode ser uma decisão que não seja, vou dizer nem bem vista, vou refazer a afirmação. Ela nem sempre vai ser uma decisão que agrade a maioria. Ela pode ser uma decisão contra-majoritária. Mas ela deve ser uma decisão que observa a legislação. Ou seja, por mais que não seja o que a maioria quer, ela observa a legislação e a legislação é que deve ser cumprida. E aí, quando você passa ao magistrado a ter uma vida, vamos dizer, pública, de rede social, de preocupação com isso, aí ele passa a lidar com a opinião pública e com a questão da aprovação ou desaprovação. E isso influenciar nas decisões, que é o que exatamente a legislação prima para que não aconteça. Quem deve se preocupar com a opinião pública é a classe política.
porque ela que vai ser reavaliada, né? Então, quem faz para a maioria, vamos assim dizer, é a classe política, é o poder judiciário, é o executivo, é o legislativo, ou o judiciário não, é o executivo, é o legislativo, mas a magistratura não. Então, por isso que justamente essa questão dos códigos de conduta, ela reavalia também essa postura pública do magistrado. Ele não deve ser uma figura de dar entrevista, de se manifestar sobre caso, de se preocupar se a massa popular quer que ele decida ao gosto do povo ou não. E se preocupar em aplicar o texto constitucional, né? Essa é a grande diferença aí do que deve ser o Poder Judiciário e o que é o exercício, né, da vida pública, política. Presidente, O problema é quando isso se confunde, né? Normalmente esse programa aqui tem um grande problema junto com o nosso presidente, nosso diretor-geral, melhor dizendo, nosso presidente nosso Freire. Mas o nosso diretor-geral, porque ele diz que esse programa aqui é rebelde. Não obedece nada, que eu tinha 40 minutos, nós já estamos entrando em quase 1h30, que eu estou roubando do seu tempo. Mas eu quero lhe agradecer e eu queria perguntar só uma coisa. Só assim, o senhor acha que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ter um período? Porque é o poder lá em cima. Uhum. Né? O presidente da República tem, os deputados têm, né? Os senadores têm. Por que não os ministros ter um prazo? Né? Pois é, já se discutiu muito essa possibilidade e me parece razoável que se discuta mandato de 10 anos, de 15 anos, e inclusive talvez a majoração da idade, né? Não quer dizer que quem seja mais novo não tenha competência para exercer determinada função, mas também é inegável que o tempo ele traz certo amadurecimento para determinadas decisões e circunstâncias. Então, até porque o mundo muda tão rápido. Exatamente. Então, ambas as possibilidades podem ser discutidas e avaliadas. Mas a questão do período, ele retira exatamente essa necessidade de uma aprovação contínua, porque você não vai estar, né, ali 20, 30 anos sob essa avaliação e sob tanta pressão. Caio Saraiva, presidente da OAB do Maranhão, vai lá. Eu vi também, Felipe, uma vez uma pessoa dizer o seguinte: olha, a questão do prazo para a pessoa passar lá também tem uma questão. Se a escolha ela foi uma escolha errada, você erra menos tempo. Verdade. Né? Verdade. Eu concordo plenamente. Mas volto a dizer, lamento não só as decisões, né, que não colocam esse país em harmonia, e a gente precisa disso, porque a população, na grande maioria, vive a miséria. Nós somos um país riquíssimo, Sim. com um povo pobre, entendeu? Mas nós somos um povo pobre porque a população não faz revolução, né? Que eu não sei se é bom ou se é ruim, até porque eu nasci na ditadura militar, né? Que ninguém tinha direito a achar, de falar ou de pensar. E aí está essa loucura toda, uma Constituição que segundo Sarney, nunca vai se cumprir aquela Constituição, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, o Jornal Imparcial agradece muito a sua presença. Indiscutivelmente, nós temos uma atenção muito especial ao OAB, porque a gente ainda acha que é uma garantia. E eu não podia esquecer de uma coisa que estava aqui, que todos me perguntaram. Vocês demonstraram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-procurador-geral do Estado foi um dos maiores absurdos que a gente já viveu aqui. Né? Ele simplesmente foi sacado de um cargo sem ter culpa e sem ter feito nada. Sim. Como é que tá um isso? processo que não tratava sobre a conduta dele, mas de uma outra circunstância que se discutia o processo de possível nepotismo. E a decisão ela vai além, ela o impede de exercer ser nomeado a qualquer outro cargo. Ou seja, ele sofre
a data máxima vem o entendimento do ministro, mas ele sofre uma condenação até que antecipada, né, por algo que ele simplesmente fez dentro da sua competência. E ele emitiu parecer, já há entendimento do Supremo Tribunal Federal, simulado, que o advogado ele não pode ser punido ou condenado ou julgado por emissão de parecer. O parecer, o próprio nome diz, é parecer, ele é opinativo. Quem decide é aquele que vai aplicar a decisão e, no caso, aí seria o chefe do Poder Executivo. Nós apresentamos uma petição ao Supremo Tribunal Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão, levando esses fundamentos, né, a gravidade dos fatos e principalmente a gravidade dessa decisão se perpetuar em desfavor do procurador, mas principalmente pela defesa do exercício profissional do procurador na condição de advogado, para que ele tenha o exercício da sua atividade profissional de forma plena. E, claro, para que ele possa exercer a sua profissão de forma plena e que nem ele, nem um outro profissional possa arcar com os efeitos de decisões dessa forma, né, quando ele exerça plenamente a sua profissão, que ele tenha a liberdade de exercer a sua profissão de advogado. E fazendo assim um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal para que seja avaliado um pedido de reconsideração da decisão e assim sejam restabelecidos os efeitos da forma anterior, ou seja retirada a possibilidade dele ser nomeado a outros cargos e ele possa, se for o caso, o entendimento do governador, ser restabelecido ao cargo de procurador-geral. Se o governador entender que não, que seja nomeado outra pessoa, porque essa é a liberdade que o governador tem de poder nomear o procurador-geral dentre aqueles da carreira que assim prevê a legislação do Estado do Maranhão, né? Então, esse pedido ele está no Supremo Tribunal Federal e está pendente de análise pelo ministro Alexandre de Moraes. Me falaram que já botaram até um travesseiro e um cobertor em cima desse pedido. Mas eu tenho acompanhado, Felipe, tenho ido a Brasília. Recentemente eu tive com o presidente Beto Simonetti, pedi que ele fizesse uma agenda com o ministro Alexandre de Moraes e que reiterasse o pedido para que ele fosse analisado logo pelo ministro Alexandre de Moraes. Se vai ser deferido ou não, isso nós não temos o poder, né, de assim fazê-lo, mas que pelo menos seja submetido à decisão e, se for o caso, levado ao plenário da casa. O Caminha esteve aqui conosco. Teve? Foi uma das entrevistas mais fortes que nós tivemos no Palpite, em dois sentidos. Primeiro, de um homem que se sente traído numa amizade, né? Não. Vou esclarecer o nome aqui, o Flávio Dino, né? No segundo, de um servitor impecável. Um homem muito preparado. Muito preparado, né? Que a imprensa inteira nunca fez uma vírgula nisso aí, né? E a terceira questão é de um homem que pensa em deixar procuradoria, né, e voltar para reivindicar os direitos como advogado e, quiçá, político. Sim. Né? Eu tenho aqui uma pulga atrás da orelha que Caminha vai... Vi pré-anúncios aí de pré-candidaturas. Né? Eu vi um dia desses uma fotografia e digo, olha, doutor Caminha aí. Tudo. Se fosse alçada a condição de exercer um cargo no Legislativo Maranhense, eu tenho certeza que honraria bastante os votos da... Seria uma escola lá dentro do Legislativo, seja qual for, né? Ajudaria demais. Mas foi muito dolorido aquilo. Sem dúvida. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Entendeu? Jornal Imparcial, a Rádio do Imparcial, o programa Palpite, né? Todos os profissionais dessa casa ficam lisonjeados com sua presença. E volte. Obrigado, Felipe. Não leve tanto tempo. Não, agradeço de forma muito especial toda a atenção, o carinho, a receptividade que sempre tive no Imparcial, a parceria, o diálogo com você também. Como você disse, não nos furtamos de responder as questões mais desafiadoras, mas elas sempre são feitas com muito respeito, como você sempre faz, sempre se portou. Então, o jornalismo de credibilidade, que deve ser valorizado cada dia mais. Por sinal, eu criei na OAB do Maranhão, até trazer, né, essa informação também, a Comissão de Defesa à Liberdade de Imprensa, né,
eu vi esse negócio. Eu quero lhe perguntar só uma coisa aqui, porque ontem, no meio dessa loucura toda, me mandaram aqui uma loucura da Câmara de Deputados aprovou nessa segunda-feira um projeto de lei que muda a nomenclatura e permite criação de diretorias temporárias na Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor acompanhou isto? Isso é uma loucura. A deputada que fez aqui esse projeto de lei 1743, autoria do doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, como substituto da relatora, deputada Antônia Lúcia, do Republicano. Segundo o texto, a Secretaria-Geral de Junto da OAB passa a ser denominada Corregedoria, expressão, a função que exerce. Eu acho que seria, me parece, ampliação de diretoria, não seria isso? Mas o que o Congresso Nacional tem interferência na OAB? Pronto, mas aí eu só fazer um esclarecimento nessa sede. Aqui que você recebe verba pública. Não recebe verba pública. O que ocorre? Hoje a manutenção da OAB é feita 100% com a anuidade de taxas da advocacia. E o que pode ser isso? Por que há a possibilidade do Congresso interferir em questões da ordem institucionais? Porque nós somos regidos hoje pela Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. E dentro deste estatuto, lá há a previsão da diretoria do Conselho Federal e de 81 conselheiros federais, né? Dentro desses 81 conselhos federais, eleita a diretoria, que é composta por 5 membros. Corregedor, tesoureiro, corregedor e secretário adjunto, secretário-geral, vice-presidente e presidente. Essa formação, ela reflete a mesma formação estadual e também de nossas subseções. Aqui nós temos diretor-tesoureiro, corregedor, secretário-geral, vice-presidente e presidente. Então, essa legislação ela alteraria, criando a possibilidade de criar mais diretorias aqui. Então, eu poderia criar, por exemplo, uma diretoria de prerrogativas, que é um tema de grande relevância para a advocacia, ou tornar aqui a diretoria da Escola Superior de Advocacia uma diretoria dentro da diretoria da própria ordem. Então, talvez seja nesse viés essa modificação do Estatuto da Advocacia, porque aí, normativamente, a gente pode fazer internamente. Criar normativamente, em regra, a gente não poderia, porque precisa haver alteração pelo Congresso Nacional. Aprendendo. Felipe Clã aprendendo. É isso. Entendeu? Que ontem, quando eu recebi isso, eu falei, isso é piada. É, né? Por conta dessa norma geral que nos rege, né? Que é a Lei Federal 8.906. Como tudo, com respeito, né, aos deputados e senadores, que a gente sabe dizer o nome nos dedos, entendeu? Em respeito a eles, tirando o resto, né? Nós temos um Congresso que é uma piada. Caio Saraiva, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado pela atenção, pelo respeito, pela possibilidade de falar aqui para mais de nossos 25 mil advogados e advogadas do Estado do Maranhão. E coloco aqui sempre à disposição a ordem, a OAB, para a defesa das grandes pautas, as pautas de defesa, principalmente da sociedade, da advocacia também. E, claro, já antecipo que a ordem estará, por meio da sua Comissão de Direito Eleitoral, acompanhando esse ano, buscando contribuir com a democracia, permitindo que a nossa população participe de um processo eleitoral democrático no nosso Estado e que, desde já, desejamos que seja um processo eleitoral tranquilo, né, e que as pessoas consigam eleger ali seus representantes para a próxima gestão. Muito bem. 100 anos de imparcial. E a OAB está nessa história. Obrigado, presidente. Obrigado.